Vamos falar aqui de algumas coisas que o natural não pode fazer na dieta? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque eu trabalho com muitos alunos na consultoria e o primeiro ponto, galera, é incrível como eu tô tendo que falar isso. O natural evolui. E por que isso está acontecendo? Porque os esteroides estão cada vez mais sendo falados e as pessoas desacreditam da evolução natural. Lógico, porque quando toma esteroide é muito mais rápido. Ah, Leandro, então você está incentivando o uso? Não, estou falando uma verdade farmacológica. Assim como você vai ter efeito colateral, alguns durante o uso e alguns, por exemplo, você pode te acompanhar pro resto da vida como um problema cardíaco. Ou você acha que tem como desfazer uma fibrose, não é mesmo? Lembrando que eu já falei sobre isso aqui no YouTube, tá? Lembra de procurar Leandro Twin mais tema, colaterais dos esteroides, para você entender um pouco mais. Isso aqui não é super sensacionalismo nem nada do tipo, tá? Coceira no nariz. Bom, então você natural acredita na sua dieta, acredita no seu treino, acredita na sua jornada. Se você não acredita na sua dieta, esse é um erro, porque aí você não vai dar valor para aquilo, você vai achar que aquilo é irrelevante e aí você não vai querer fazer. Quando a gente vai falar também da alimentação, um outro ponto, né, que eu vejo o pessoal muito focado é no cálculo dos macronutrientes. Então, proteína, carboidrato, gordura, e beleza, isso aí tá certinho, tem que calcular sim, isso é muito importante. Mas hoje a gente já sabe que a quantidade de fibras, que também é um macronutriente, que é um carboidrato que você não digere, é muito importante porque as fibras são os pré-bióticos, certo, Floquinho? Vem aqui. Muito bem, trocou o lado. Os pré-bióticos é o que vai dar vida, literalmente, para a nossa flora intestinal. Ah, Leandro, mas e se eu consumir probióticos? Então, mas os probióticos, você está falando ali de suplementar com, de repente, 50 bilhões, 30 bilhões, 10 bilhões. A gente tem trilhões de organismos vivos. Então, a maneira mais eficiente de você melhorar a sua flora intestinal são fitoquímicos e com o consumo de fibras. Então, priorize o consumo de fibras. Quanto, Leandro? Olha, vamos pensar que mais ou menos 10 a 20 gramas para cada 1000 calorias que você ingere, tá? Tem gente que vai se dar melhor com isso, porque tem uma flora melhor e vai fermentar menos, então tem menos gases, pode subir a quantidade, porque meio que não tem problema. Leandro, e se eu errar na fibra, o que pode acontecer? O máximo que você vai ter gases, diarreia, por um dia, dois, aí você diminui e tá tudo certo. Mas sempre tenta dar uma forçadinha, tá? Isso é uma coisa que eu frisei muito no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero. O link tá aqui na descrição. E logicamente também não vai esquecer da água, tá? Quando a gente vai falar aí de água, vamos falar de mais ou menos, tá? Para quem treina, 50 ml para cada quilo que pesa. Pesa 100 quilos, 5 litros por dia. Leandro, e se me der sede e eu quiser consumir mais do que essa matemática, tem problema? Não, não tem problema. Aliás, teria problema se você fosse consumir 4 vezes mais isso. Então, vou consumir 20 litros de água por dia, coisa que você não vai fazer, não todo dia de forma instintiva ainda mais. Então, por exemplo, é para consumir 5, mas poxa, tá muito calor, eu tô com muita sede, consumir 6, 7, 8, galera, não tem muito problema assim, né? Agora, ficar consumindo muito menos do que isso pode ser ruim para a limpeza do teu organismo, entre outros benefícios que também envolvem hipertrofia, porque envolve performance, você tá bem hidratado. E olha só que bacana, né? Eu tô falando de água aqui para uma boa dieta para um natural. O natural, pessoal, ele cata migalhinhas, só que várias migalhinhas ele faz um pãozinho. Então é disso que se trata. Se você acha que água é besteira, cuidar da microbiota é besteira, eu fazer um controle calórico é besteira, que você não evolui. Você não evolui. Então você tem que fazer, você tem que ter realmente bastante cuidado com tudo que você faz. E aí, pequenos grãozinhos de areia vai fazer uma praia bonita que é o teu shape. Olha que filosófico. E o controle energético é muito importante. Por exemplo, você fala assim, eu vou fazer um bulk, eu vou só comer pra caramba. Se você não tem um metabolismo tão eficiente, para poupar o ganho de gordura. Mas eu tenho muita dificuldade de ganhar gordura, mas você ganha também, você pode ter dificuldade, mas ganhar você ganha. Então faça um controle calórico, isso é muito importante. Leandro, eu sou igual você, ex-obeso, então eu perco gordura com muita dificuldade, eu tenho muita resistência de perder massa muscular. Meu amiguinho, se você tem massa muscular, você não tem resistência nenhuma. Você vai perder massa muscular quando você fizer um déficit calórico exagerado. Então nada de zerar o carboidrato, nada de fazer um déficit calórico agressivo. Você não é super-homem porque você já foi gordo alguma vez na vida. Então você pode até ganhar massa muscular mais fácil, mas aproveite esse período para poupar. Então faz um déficit calórico equilibrado. Não exagera nem no bulk comer pra caramba e nem no cut não comer nada. Mas se eu vou com a caloria muito devagarinho, sabe o que acaba acontecendo, Leandro? Eu estagno. Isso aí eu respondi outro dia no Instagram, a qual abro caixinha de perguntas todo dia, eu e o Floquinhos, @Leandro Twin, que é o seguinte, se você ficar estagnado, não tem problema. Se passar uma semana ou duas sem o seu peso mexer, você mexe na caloria. Então, passei 2 semanas sem ganhar peso, aumenta a caloria. Passei 2 semanas sem perder peso,
abaixo a caloria. É melhor do que você meter uma caloria autona e aí tomar um ganho de gordura gigantesco. A mesma coisa para a situação inversa no cutting. Então monitora o seu peso uma vez por semana, não precisa ficar xarope não, tá? Uma vez por semana é suficiente. Qual que é a minha orientação que eu deixo para os meus alunos da consultoria? Faz a sua pesagem na sequência de dias que você mais acerta. Vou dar um exemplo, vamos lá. Eu faço meu dia do lixo no sábado. Domingo é um bom dia para tirar as medidas e peso? Não, péssimo. Porque a retenção pode ser muito, pouco, posso ter comido de mais, de menos. Segunda-feira é bom? É mais ou menos, né? Porque às vezes só o domingo e tal. Terça, quarta, não. Leandro, eu começo a fazer a dieta perfeita no domingo, né? E só quebro no sábado. Ué, então vai pesar lá para quinta, sexta, sábado, longe da sua refeição livre. E aí você vai ter um valor fiel maior, porque você come as mesmas coisinhas, na outra semana as mesmas coisinhas, e aí você pode fazer essa comparação. Vamos falar de suplemento? Tem gente que acha que suplemento é mágico e tem gente que acha que suplemento não faz nada. Os dois estão errados. O suplemento tem o seu papel e uma creatina, uma beta-alanina, né, um pré-treino ou uma cafeína, isso sim vai ajudar muito a performance e vai ajudar os resultados de um natural. De novo, é catar migalhinhas. Ah, Leandro, mas porque se eu tomar 20 miligramas de ox, né, a creatina e a beta-alanina, coitada. Mas você está comparando, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é que a vida vai ser fácil, sua vida vai ser mais difícil usando hormônio. Você vai se ferrar muito, vai ter colateral, vai ter coisa para controlar, você vai precisar de mais assiduidade na dieta e no treino, mas que você vai evoluir muito mais rápido, você vai. Então não dispense os suplementos. Agora, também não vai achar que o suplemento é igual esteroide para ser feito de bobo. Esse aqui falaram que ganha 5 kg de massa muscular em um mês. Isso aí não existe, gente. Se existir é esteroide disfarçado, você pode ter certeza. Uma dica que eu deixo, né, para os alunos é: você vai ter ali um cálculo de macronutrientes, certo? E é interessante que você coma limpo, beleza? Você está carente, Floquinhos? É que eu falo de comida, né? E você vai comer majoritariamente limpo. Agora, se acontecer um desvio, e quando eu falo um desvio, é uma coisa que vai acontecer uma vez na semana, não é todo dia. Mas de repente uma marmita estragou, de repente você não chegou tão cedo em casa quando você achou que ia chegar. Uma coisa que realmente aconteceu, você se programou, mas deu errado. Eu tenho a preferência por bater os macros de qualquer maneira, mesmo comendo sujo, porque é uma situação esporádica. Então aquela refeição tinha, sei lá, 300 calorias e 30 gramas de proteína. Tenta achar alguma coisa na rua que tem mais ou menos essa configuração de proteína e de caloria. Leandro, e a gordura e o carboidrato? Dane-se, deixa pra lá. 300 calorias com 30 gramas de proteína. O resto, né, deixa quieto. E se passar um pouquinho essa proteína? Tem pelo menos 30 e tem no máximo 300 calorias? Tem. Escolhe esse alimento e manda e se programa para que isso não aconteça mais. Mudar de bulk para cutting de forma errada. Quando você vai fazer essa virada de chave, o seu metabolismo ele não está equivalente com uma equação matemática. Então, para você montar uma dieta, existe uma equação matemática, você faz essa equação matemática e aí te dá um valor de calorias que você deve consumir ali para bulk, para cut. Só que quando você está fazendo bulk há muito tempo, seu metabolismo está muito acelerado. E quando você está fazendo cut há muito tempo, seu metabolismo está muito baixo. Então, eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, que te ensina a fazer a virada de chave corretamente. Porque na hora de passar para bulk, de cut ou de cut para bulk, a equação matemática pode ferrar com você. Ela pode superestimar ou subestimar o seu metabolismo. Então dá uma conferidinha nesse vídeo aqui que você não vai errar mais.